Vamos falar de chuva, né? Infelizmente, a chuva de terça-feira deixou muita gente assustada. Teve desabamento, teve alagamentos em vários pontos aqui da capital, né? E ó, os moradores lá da Praça 14, um dia depois, né, que o muro desabou por lá, deixou 2 pessoas feridas, agora estão calculando os prejuízos, tá? Nessa ocorrência aí que a gente mostrou para você aqui na Record Manaus, 2 carros estavam parados perto do muro que acabou desabando, né? 2 pessoas estavam lá nesse local e acabaram ficando bastante feridas. Uma moradora perdeu várias coisas, tá bom? E agora as pessoas estão preocupadas com o risco de desabamento das casas que ficam ali, no entorno, pertinho. Tem casa do lado, tem comércio do outro lado. Será que essas casas estão correndo risco de desabar? Vamos ver na reportagem. A casa da dona Alícia corre risco de desmoronar se o barro continuar cedendo. Ela conta que ainda não conseguiu entrar na residência. Todos os pertences da moradora continuam dentro da casa. Ela estava dormindo quando o muro desmoronou durante a tempestade. Hoje, como vocês podem ver, o telhado cedeu bastante, o barro também já cedeu um pouco mais e nós não podemos acessar a casa de jeito nenhum. O que nós fizemos foi entrar pelo muro de trás do vizinho até a nossa cozinha, retirar os nossos documentos e só alimentos, mais nada. Acho que a gente saiu em menos de 30 segundos, foi só ouvir, eu estava dormindo. Quem trabalha a semana toda aproveita o feriado chuvoso ainda para descansar e foi o que nós fizemos, fomos dormir. E o primeiro estalo, meu esposo ouviu, eu não. Em casa moramos eu, meu esposo e duas filhas. E só deu tempo dele gritar, amor, acorda. Quando eu abri o olho já estava um estrondo muito grande, a casa tremendo. Eu estava bem à vontade, ele só vestiu um camisolão em mim, foi como eu saí para a rua. Eu e a minha filha de 12 anos, que ele nos botou para a rua e ele saiu depois. A mulher e a família estão recebendo ajuda de amigos e familiares. Eles ainda não sabem o que fazer. A vizinhança nos viu nessa situação, nos acolheu, deu roupa para a gente, né? Duas peças de roupa, deu um café, deu uma bolacha, acalmou a gente, acolheu a gente. Essa noite eu dormi na casa da minha mãe, uma filha na casa da minha irmã, a outra filha na casa da avó do noivo e meu esposo na casa de um primo. Então a minha família, em virtude dessa tragédia, está fragmentada no momento. 2 dias depois do desmoronamento do muro, este é o cenário encontrado na rua Juricaba, com a Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus, onde se vê concreto, pedras, ferros e muito barro. Tinha um muro que desabou durante o temporal. 2 carros foram engolidos pelos escombros. Durante o desmoronamento, estava acontecendo uma festa de carnaval em um bar, localizado ao lado do muro. 2 pessoas ficaram feridas, entre elas o cantor Zé Mário, que ficou com uma fratura exposta na perna e foi levado pelo SAMU ao hospital. O violonista do cantor Zé Mário também está entre os feridos. A estrutura da casa da dona Alícia está comprometida. Ela conta que foi orientada pela Defesa Civil Municipal a abandonar a residência. A casa dela sofre o risco de desmoronar quando as pedras e o barro forem removidos da rua. Todo sonho, todo esforço, todo suor empenhado em conquistar móveis, eletrodomésticos, a nossa história de vida, fotos, documentos, tudo embora com a enxurrada. É muito eminente mesmo essa chuva que está ameaçando cair, levar tudo que é nosso embora. Em 24 horas, choveu em Manaus um volume esperado para 12 dias e acabou causando todo o estrago. Para o presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, a falta de planejamento urbano e galerias antigas que não suportam o volume estão entre os problemas. Todo esse resgate que a gente tem da história do crescimento da cidade, né, hoje está sendo impactado por esse crescimento, né, e o despejo sendo sobrecarregado nessas galerias, né, principalmente na região aqui do Centro-Sul, né, tem as galerias dos igarapés que foram completamente cobertos pelo crescimento, pela mudança do sistema viário, né? Os conjuntos habitacionais, né? A mudança de uso das atividades, né? Despejando muitas vezes ali
dejetos que não são adequados para a galeria de drenagem. Esse é um grande complicador, né, desse sistema que é antigo. Até a madrugada desta quarta-feira, a Defesa Civil do município registrou 59 chamados relacionados ao temporal aqui na cidade. 36 foram de alagamentos. A zona leste de Manaus registrou 27 chamados durante o forte temporal. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas também divulgou um relatório e durante o temporal foram 190 chamados aqui na cidade. E, gente, olha só, esses bairros que ficam mais perto do centro da capital, que ficam ali na Zona Sul, Educandos, Morro da Liberdade, Praça 14, Aparecida, o próprio centro, são bairros que têm galerias de esgoto muito antigas. Foram os primeiros bairros aqui da capital. A gente viu isso acontecer no centro de Manaus. Teve um período em que o centro estava alagando quase que diariamente, quando chovia, é claro. E muitos prédios e estruturas foram abaixo no centro da capital, principalmente ali na Henrique Martins, por conta dessas galerias de esgoto. O que acontece? Todas as nossas galerias estão comprometidas. O sistema de saneamento básico aqui da capital está precário, está antigo. E aí, nas chuvas intensas, a realidade vem à tona, que é a cidade praticamente inundada. Se a água não tem por onde escoar, pode ter certeza que ela vai se acumular em algum lugar. E que lugar é esse? Nas ruas, nos igarapés, nos córregos, nos becos, em áreas onde a tubulação de esgoto é ainda mais comprometida, tá? Você que mora em uma dessas regiões deve saber muito bem do que eu estou falando. No centro da capital, um prédio desabou. Há 2 anos, se eu não me engano, por conta de galeria de esgoto. Tubulação que estava comprometida, foi umedecendo o solo, umedecendo, até que o prédio começou a apresentar rachaduras. Os comerciantes ficaram em alerta, chamaram as autoridades e, por se tratar do centro de Manaus, uma área turística, uma área comercial, o problema foi resolvido rapidamente. A Secretaria Municipal de Infraestrutura foi até lá, a Defesa Civil, e eles conseguiram contornar a situação. Mas será que essa moradora que vive em um bairro mais afastado do centro de Manaus, né, ali na Praça 14, vive em uma área que não é tão comercial assim, pelo menos na rua onde o muro acabou desabando, será que ela vai ter a mesma sorte? Será que o problema dela vai ser resolvido com tanta rapidez? Vamos aguardar para ver o que acontece.